Volta com a resposta. A pergunta era: para os teóricos adeptos da teoria quantitativa da moeda, TQM, a inflação decorre do ou da? Letra A, avareza dos empresários. Letra B, corte de gastos do governo. Letra C, aumento da base monetária. Letra D, inércia inflacionária. E letra E, desvalorização da taxa de câmbio. Bom, primeiro, né? Letra E, desvalorização da taxa de câmbio, é macroeconomia fechada, nem de câmbio nós estamos falando ainda, tá? Então essa estava bastante simples, né? Inércia inflacionária também não falamos, avareza de empresários também não entrou no tópico. O que a gente estava falando de, assim, muito superficialmente sobre corte de gastos do governo, mas falamos bastante de aumento da base monetária. Então a resposta correta é a letra C, aumento da base monetária. Para os teóricos adeptos da teoria quantitativa da moeda, quando MV aumenta, PT ou PY também aumenta. Então, quando um lado da equação aumenta, o outro lado também aumenta, certo? Então, aumento da base monetária é aumento de inflação, pura e simplesmente. Não há, para os teóricos da TQM, nenhuma coisa interessante, boa, benigna em aumentar a base monetária, a não ser para acomodar o próprio crescimento da economia, o que eu vejo com bastante cuidado, ok? Bom, falando agora de resultados fiscais. Como se definem os resultados nominal, operacional e primário do setor público? A primeira coisa é que você tenha em mente que as contas públicas, elas são avaliadas de diversas formas. Existem vários conceitos para avaliar as contas públicas. Então, nós temos resultado nominal, resultado operacional, resultado primário e juros nominais. Já te dou a dica aqui que o mais utilizado é o resultado primário. Esse é o que dá a tônica da capacidade do governo de produzir ou perder poupança, tá? Mas vamos por partes. Bom, o resultado, eu vou fazer aqui fora de ordem para não embaralhar, tá? Eu vou começar pelo resultado primário, tá aqui, ó, tá? Uma bolinha vermelha aqui para você ver. O terceiro tópico, tá bom? Resultado primário. O resultado primário, ele é a diferença entre receitas e despesas do governo. Só isso. Receitas menos despesas. No conceito de necessidade de financiamento do setor público, grave esta sigla, vou colocar aqui do lado para você não esquecer, necessidade de financiamento do setor público, NFSP, isso vai aparecer bastante no curso de economia e na aula de macroeconomia fechada. Sempre que for esse conceito, na verdade, os gastos vêm primeiro. Então, resultados positivos são, na verdade, negativos e resultados negativos são positivos. Já explico, tá bom? O resultado primário, então, é receita menos despesa. Isso não inclui, no resultado primário, atenção, não inclui despesas ou receitas financeiras. Ou seja, quando eu olho o resultado primário, eu não estou olhando, por exemplo, quanto o governo gastou com juros da dívida pública. Não é que os juros da dívida pública sejam desprezíveis, é que não entra nesse primeiro conceito. O primeiro conceito, o conceito primário, é receita menos despesas primárias, ou seja, não considera nem os juros recebidos pelo governo, porque o governo tem dinheiro guardado, isso rende juros, isso não entra na conta do resultado primário, nem os gastos com juros da dívida pública, tá bom? Esse é o resultado primário. Aí você tem, e eu vou pular aqui para o último tópico, para facilitar o raciocínio, eu vou ao contrário aqui, mas veja que na construção do raciocínio isso vai ficar bem melhor para você entender. Depois disso eu tenho os juros nominais, que nada mais é do que os juros pagos pelos títulos da dívida pública. Está aqui, né? Juros reais mais atualização monetária. Quanto que o governo paga para os bancos, empresas e pessoas que têm títulos públicos, por eles terem títulos públicos. Quanto que eu estou te dando de remuneração? Então, por exemplo, seja lá, a Selic está em 10% ao ano e o título que uma determinada pessoa, empresa tem, é um título de curto prazo e vai render 10% mais a inflação. Então, eu te pago a perda de poder aquisitivo da moeda mais um juro real de 10%, por exemplo, tá bom? Então, os juros nominais é quanto o governo paga para quem é detentor de título público e quanto ele recebe também. Nessa conta entram os ganhos que o governo tem. Na verdade, em juros nominais entram diversas contas, mas essas são as principais. Despesas e receitas de juros que o governo tem, tá? Daí a gente pode partir finalmente para o primeiro tópico.
Resultado nominal. O resultado nominal é a conjunção desses dois primeiros. O resultado primário mais os juros nominais. Tá? Se você for olhar nas notas de política fiscal do Banco Central, tem lá juros nominais apropriados por competência. É a mesma coisa que está escrito juros nominais aqui, tá bom? O resultado nominal é o resultado primário mais o resultado dos juros, ou seja, as despesas menos receitas com juros. Só isso. Esse é o resultado nominal. Primário mais os juros, as despesas e receitas com juros, tá bom? Então tá aqui. Resultado nominal. Variação da dívida fiscal líquida. Na verdade, quanto que de fato o governo ganhou ou perdeu. O resultado primário olha quanto ele ganhou ou perdeu sem considerar juros. E o resultado nominal mostra quanto ele ganhou ou perdeu, considerando o pagamento e o recebimento de juros da dívida pública, certo? Então o resultado nominal, ele é muito importante e normalmente muito maior do que o resultado primário, justamente por ter esse impacto dos juros, no caso do brasileiro, sempre foi muito elevado. Só para ter ideia, a gente teve períodos, 2015, 2016, em que o pagamento de juros beirava aí 500 bilhões de reais por ano. É isso mesmo, 500 bilhões de reais por ano. Então, isso é muito significativo, tá? Não se esqueça, o primário, o resultado primário, ele ignora, entre aspas, o recebimento e as despesas com juros, não porque eles sejam desinteressantes, tá? Por questão conceitual mesmo, tá? E aí, por fim, o resultado operacional, que hoje é menos usual, tá? Mas existe, o Banco Central acompanha, tá? Que é o resultado nominal menos a atualização monetária. Ou seja, eu vou tirar o impacto da inflação para entender qual foi de fato o resultado que o governo, ao qual o governo chegou. Tá? O resultado operacional, portanto, ele atualiza os dados, todos esses conceitos, né, a partir do desconto do impacto da inflação, para saber o que é ganho inflacionário e o que é ganho real, tá? Por que isso é importante? Já foi muito mais, quando a inflação é muito alta, o resultado operacional é muito importante. Quando a inflação está sob relativo controle, ele é menos desinteressante, por assim dizer. Não é que ele não seja importante, ele é menos interessante, na verdade, né? Ele é desinteressante, tá? O resultado operacional, ele, na verdade, ele coloca em perspectiva uma coisa muito relevante, que é o que nós chamamos de efeito Tanzi. O governo muitas vezes arrecada muito mais recursos porque você tem uma inflação mais elevada. Ou seja, o seu salário não aumenta todo mês. Só que os impostos que incidem, sejam ad valorem ou um valor fixo, os impostos que incidem sobre a produção, consumo, deslocamento de mercadoria, eles acabam incidindo sobre preços mais elevados. Ou seja, o governo acaba arrecadando muito mais quando a inflação está muito mais elevada. Isso nos leva a resultados que podem ser fantasiosamente positivos. Ah, estou arrecadando muito mais, o governo vai indo muito bem. Não. Vamos olhar direito. Na verdade, o resultado, a inflação tem trazido um volume maior de arrecadação. Então, não é que o governo está mais eficiente, a carga tributária está tá melhor distribuída. Não. Pode ser meramente um efeito da desvalorização da moeda de um país. Certo? Então, o resultado operacional mostra o que de fato está acontecendo. Não está aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção porque a gente chama de resultado estrutural, que vai em linha, não é a mesma coisa, presta atenção, mas vai em linha com o resultado operacional. O resultado estrutural, aí ele pode ser resultado primário estrutural, resultado nominal estrutural, ele leva em consideração as receitas e despesas recorrentes. Ou seja, o governo sempre vem fechando as contas no vermelho. Aí, de repente, num determinado ano, ele fecha no azul. Porque aconteceu, o jogo virou, o governo está arrecadando mais, gastando menos. Não, na verdade, ele vendeu uma plataforma de petróleo por 60 bilhões de dólares e isso trouxe dinheiro. Note, é verdade, fechou no azul, mas isso foi fruto de um movimento que não acontecerá novamente no ano subsequente. Por isso, olhar o resultado estrutural é olhar, de fato, a saúde das contas públicas, tá bom? Resultado estrutural. Vamos para o próximo slide. Bom,
Já falei sobre isso, mas é bom, de novo, né, ser repetitivo de forma proposital. Resultados positivos são déficits e negativos são superávites, sejam nominais ou primários. Eu estou falando do quê? Daquele conceito. Vou colocar aqui de novo. Não esquece. Necessidade de financiamento do setor público. Tá bom? Sempre que deu lá o resultado, qual que é a NFSP do resultado primário? Ah, deu 5 milhões de reais. Positivo? Positivo, então o governo está devendo. Parece azul, mas é dívida. Se o resultado for negativo, que parece que ele está devendo, na verdade ele não está devendo, o resultado é positivo. Porque ninguém deve menos alguma coisa a alguém. Ah, minha dívida é de 5 milhões de reais. Beleza, você deve 5 milhões a alguém. Ah, minha dívida é de menos 5 milhões de reais. Então alguém te deve, na verdade, né? Se a sua dívida é negativa, tá bom? Esse é o conceito, é simples, cuidado para não se enrolar. Bom, como são apurados os resultados fiscais? Qual a diferença entre os resultados primários acima da linha e abaixo da linha? Outros dois conceitos muito importantes para você. Acima da linha e abaixo da linha. Presta atenção comigo aqui, tá? Os resultados nominal ou primário podem ser averiguados da seguinte forma: acima da linha ou abaixo da linha. Vejamos, acima da linha corresponde à diferença entre receitas e despesas do setor público. O que é isso? Fluxo. É fluxo. Pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Se eu estou falando de fluxo, eu estou falando de acima da linha. Ou seja, no mês de abril, o governo teve um resultado positivo em 50 milhões de reais. Acima da linha. Eu estou falando do mês de abril. Se eu falar no ano, então, no ano de 2018, o resultado do governo foi positivo em 50 milhões de reais. Estou falando acima da linha. Eu estou falando do fluxo daquele ano, mas de fluxo. Veja a diferença do conceito abaixo da linha. O abaixo da linha corresponde à variação da dívida líquida total, interna e externa. Ou seja, aqueles 50 milhões que o governo teve no azul lá no mês de abril, certo? Ele abateu da dívida pública. Então a dívida pública era de 100 milhões. Agora, descontados esses 50 milhões que o governo teve em abril, a dívida total é de 50 milhões. Se eu estou olhando a variação da dívida, eu estou olhando no conceito abaixo da linha. Se eu estou olhando o fluxo mensal, eu estou olhando acima da linha. É simples, eu sei, mas é muito importante dentro da macroeconomia fechada e no curso de economia como um todo. Então, muita atenção a estes dois conceitos acima e abaixo da linha. Para reforçar, deixa eu apagar isso aqui, não se esqueça da necessidade de financiamento do setor público. Para reforçar esses conceitos de resultado primário, nominal e endividamento, aqui eu coloquei um gráfico sobre o resultado primário acumulado em 12 meses no conceito de necessidade de financiamento do setor público, tá? Isso, o gráfico está em milhões de reais e veja vocês, o zero está aqui, ó, certo? Então, acima disso é dívida. Para baixo do zero é superávit. Para cima é déficit. Então, veja que o governo vem, né? Numa tendência de déficit muito alto, isso aqui, impacto da pandemia, né, sobre o resultado primário do governo, tá? Isso aqui é governo consolidado, ou seja, leva em consideração governo central e governos regionais e empresas estatais, tá bom? Vou apagar aqui para nós irmos ao próximo slide. O resultado nominal, que a gente acresce, né, os juros pagos e recebidos pelo Estado. Veja que em nenhum momento há superávit, né? Está sempre acima do zero. Como eu estou falando de NFSP, quando o número é positivo, é dívida, é déficit, tá? Então veja também, né? Muito comportado ali até 2014, ganha uma aceleração ali a partir de 2014, depois tem uma tendência de queda destruída pelos efeitos da pandemia, certo? Também conceitos de necessidade de financiamento do setor público. E por fim, mas não menos importante, a dívida bruta do governo geral. Aqui é abaixo da linha, não esquece, tá bom? Aqui é o aumento também significativo da dívida bruta do governo geral em percentual do PIB, tá? Vamos para a nossa interatividade? Vamos lá. No que tange às contas públicas, é correto que se afirma em letra A. O resultado nominal é o resultado primário acrescido dos juros nominais apropriados.
Letra B, o resultado primário leva em conta as despesas e receitas financeiras. Letra C, a dívida bruta do governo geral, também chamada de DBGG, não é uma variável relevante. Letra D, o resultado nominal desconsidera as despesas com juros da dívida pública. E letra E, não existem diferenças relevantes entre os resultados primário e nominal. Vamos para a resposta. A resposta correta é a letra A. O resultado nominal é o resultado primário acrescido de juros nominais apropriados. É isso. Até a próxima.